Cada um vai. Boa tarde a todos. Temos aqui connosco o Rui Madeira, o Nuno Rodrigues da Silva e o Nuno Branco, que vamos ter aqui uma conversa com os dois campeões, que faz agora precisamente 25 anos que foram campeões, venceram a Taça FIA de Grupo N. Portanto, vamos ter aqui uma boa conversa com eles, a recordar esse fantástico ano que trouxe para Portugal o primeiro grande título de rallies para o nosso país. Força, Nuno, é contigo agora. A primeira questão, boa tarde a todos. A primeira questão, recuamos há algumas semanas antes do início desta temporada de 95 para falar do final do ano de 94. Portanto, vocês tinham assegurado pela segunda vez o título de Grupo N no Campeonato Nacional de Rally e no final deste ano fazem então uma primeira participação no estrangeiro no Rally da Catalunha, e onde obtiveram um quinto lugar. E a questão é, quando fizeram essa participação no Rally da Catalunha, já existia alguma coisa em mente para uma possível participação no Mundial de Grupo N, na Taça de Grupo N em 95? Começa por mim. Okay. Boa tarde a todos. Não, realmente, em 1994, depois de termos feito o Rally da Catalunha, na altura até temos feito o Algarve, e sugestão também da Galp, do Piper Albino, do próprio Mitsubishi, e nós próprios gostaríamos muito de fazer uma prova além de fronteiras. Realmente houve a hipótese de fazer o Rally da Catalunha, que era na altura uma prova do campeonato do mundo de Fórmula 2, e seria uma boa forma de testarmos nossas capacidades, porque tínhamos 7 provas, tínhamos ganho 7 provas nesse ano de 94, e havia, na altura, também tentar fazer uma prova lá fora. A parte disso também foi o facto de também ter terminado um curso de arquitetura, que permitiu-me realmente ter um bocadinho mais tempo disponível, e como tal, fazermos essa prova, realmente chegámos à conclusão, e entre nós, professores também, se calhar em 95 não faria algum sentido, pelo menos estávamos à partida de Monte Carlo, para ver como é que as coisas poderiam ocorrer. Venho os patrocinadores, no facto de tentarmos ir numa prova extremamente difícil, todos eles confiaram nas nossas capacidades, e foi assim, realmente foi aí que se começou a pensar, sobretudo em Monte Carlo, no Campeonato do Mundo. Era somente apenas uma participação no estrangeiro, com base nas novidades que tínhamos adquirido no Rally da Catalunha. E se não me engano, essa confirmação surgiu para aí 2 semanas antes do próprio Rally Monte Carlo. Portanto, até aí vocês nem sabiam ainda se havia verbas para ir ao Monte Carlo. A minha questão também, agora olhando um bocadinho para o Nuno, é com que espírito é que abraçaram esta aventura da participação logo no mítico Monte Carlo? Olá, boa tarde. Efetivamente, foi muito interessante, foi de entusiasmante. Foi uma grande surpresa, sobretudo para mim. O Rui se calhar já estava com essa fisgada, já estava com essa bolacha de olho. Eu efetivamente não contava com isso, foi uma grande surpresa e é evidente que eu cumpri o meu sonho. Eu sou participar no Rally Monte Carlo, não é todos os dias, e quer dizer, para um apaixonado de automóveis como eu sou, foi uma oportunidade fantástica. Nuno, baixa-te um bocadinho que a gente não está a ver a cabeça. A cabeça, baixa um bocadinho. Olha, já agora eu vou aproveitar e vou furar aqui um bocadinho o esquema, antes que depois me esqueça que esta cabeça já não é a mesma. Rui, é verdade que tu, aos 6 anos, pediste ao Pai Natal uma Fantic Motor? Ainda a tens? É verdade, mas infelizmente não o tenho. Eu fui para um familiar, que também tinha um miúdo pequeno, mas foi o primeiro contacto que tive com o motor, que era eu a dominá-lo. Foi realmente uma pequena moto, realmente foi essa vontade, foi das melhores prendas que nunca mais vou esquecer, né? Pois é. Agora voltando assim aí ao Nuno. Tá bom. Sim, assim está ótimo. Nuno, tu começaste com o Rui, se não me engano, em 1991, não foi? Sim, fiz vocês... No Algarve. A primeira prova que fizemos junto foi o Rally do Algarve, no troféu. Já o Rui tinha feito o troféu AX, mas que acabava antes. Entretanto, fez ainda 2 provas até ao final da época, salvo erro o Altamega e o Algarve.
Ele queria, entretanto, mudar o navegador porque o Hélio, com quem tinha iniciado, supostamente não poderia continuar. Foi preciso arranjar um navegador, epá, e aí entrou eu em cena, por acaso, por um conjunto de circunstâncias felizes, uma das quais por ser colega do Rui nos dar-nos bem. Já uma vez tinha ido treinar com ele o Rally da Abrantes com o Seat Marbella. Enfim, eu também estava a começar a dar os meus primeiros passos como copiloto. Tinha curiosamente feito um rally uma semana antes do Rui decidir se iria comigo ou não. Tinha feito um rally do Marbella com o António Pintado. E que tinha corrido muito bem, em que isto obviamente é que eu não tomo a quer, mas acho que tinha feito um excelente papel de copiloto nesse rally, tinham sido condições adversas incríveis. O Jorge Lopes da Garagem 19 gostou muito do meu trabalho, o Jorge perguntou porque é que não levas o Nuno, é teu colega, vocês não se bem. Acho que era interessante e assim foi. Acabei por ir com o Rui e provei no rally e fizemos o resto que fizemos. Pois. Agora uma pergunta para os dois, independentemente depois do Nuno introduzir aí outros assuntos. Vocês até irem para o Monte Carlo 95, e tirando esta prova da Catalunha, se calhar já sentiram isso um bocadinho aí, só viam aquela malta do Mundial no Rally de Portugal cá. Como é que foi o impacto de chegarem àquele mundo que já na altura devia de ser absolutamente intenso, que era o WRC? Zé Luís, não te esqueças que eu já tinha sido teu colega, quer no Autosport, quer tu já conhecias, não andaste no motor. A atividade profissional, comecei no motor em 88, fui para o Autosport em 90 ou 91, e portanto para mim já não era novidade, já conhecia alguns das nossas estrelas, daquelas pessoas a quem nós somos grandes fãs. Já conhecia alguns, portanto já não foi assim um choque tão grande. Mas é sempre interessante e é sempre de louvar-me eu acabar de estar com aquelas pessoas que são os nossos ídolos de sempre e estar aqui ao pé deles, almoçarmos com eles, jantarmos com eles, enfim, e competirmos com eles. Nuno, introduz tu agora. Voltando aqui ao Monte Carlo, a questão é que é uma bela maneira de começar o ano, não é? Logo no Monte Carlo, e acredito que as dificuldades tenham começado logo nos treinos. Como é que foi esse choque com a realidade de treinar com neve e com gelo e essa adaptação? Conte-nos um bocadinho dessa história e que ajudas tiveram para rapidamente evoluir nesta aprendizagem. Eu ouvi dizer que o Rui apanhou um susto quando começou aqueles treinos a andar naquele tipo de pisos e só quando andou ao lado, ainda nos treinos, ao lado de uma senhora chamada Isolde, é que a coisa começou a encarrilhar um bocadinho mais, porque eu, se bem me lembro, uma vez li que estavas em pânico, Rui. É verdade? De facto, é verdade. Estava a ser difícil. Os 2 primeiros dias acho que até não foi mal, porque era o piso, estava piso com algum gelo, mas não havia aquele gelo, verdadeiro gelo, nem havia muita neve. Mas a partir do 6º dia, realmente nos fornecimentos passou a haver muita neve e tornou-se extremamente difícil. Nem na Serra da Estrela, até essa data, eu tinha feito alguma brincadeira da neve. Imagina o que é que foi o pânico com que eu fiquei, sobretudo depois de ter pedido à Isol para dar uma volta, que ela vivia na Bavária e fazia muitos testes também para marcas e pneus, fazia testes de pneus também. Era o ambiente natural dela, era o habitat natural, e eu realmente pedi-lhe a ela se mudava, eu dar uma volta com ela no banco do lado direito para perceber como é que as coisas funcionavam. Ela deve ter parecido a Meton na altura. Exato. Se calhar parecia a Michelle Meton. Exatamente, e quando andei com ela parecia, sei lá, que eu nunca conseguiria andar ao nível dela. Eu pensei, bem, isto na neve eu não consigo andar assim, nem com gelo. O que é certo é que mas depois descobriste os pregos. Andámos com pneus Pirelli Winter, não é? Penso que foi o que nós utilizámos, que mesmo para nós nos habituarmos ao gelo e à neve, realmente a dificuldade era muito maior. Mas sobretudo aquela confiança que passei a ter a guiar, em que ela me dizia realmente temos que dominar o carro já com a inércia do próprio peso do automóvel e mandar-nos dele. Esse bocadinho que andei com ela deu-me esse feedback que foi muito importante e passei a ter mais confiança.
E a partir daí acho que as coisas começaram a rodar um bocadinho melhor, mas lá está. Ninguém nasce ensinado, realmente para pouco, e realmente foi uma experiência muito importante porque passou-me a dar mais confiança e passei pelo menos a perceber como é que as coisas funcionavam. Rui, nessa altura ainda existia o percurso de concentração do Rally Monte Carlo, aquela estupada de alguns quilómetros, não é? Mas basicamente serviu para vocês se ambientarem ao Evo 2 do Lancer, certo? A questão é que diferenças é que existia no Evo 2 face àquele carro que vocês conheciam, ou a versão 1 do O nosso este Evo 2 era um carro já usado, era um carro que tinha algum uso, era um carro que tinha alguns quilómetros, tinha feito muitos testes, não era um carro relativamente novo, estava bem mantido, como é óbvio, os alemães não brincam em serviço, mas era naturalmente mais fácil, não era tão, não tinha tanto, não se ia tanto de frente, era um carro mais neutro. A nível de uma maneira geral tinha um bocadinho mais de potência, muito pouca, mas de maneira geral era mais fácil de provar, era mais fácil de colocar, a potência vinha um bocadinho mais, surgia um bocadinho mais cedo, surgia mais de baixo. Bom, a verdade é que, já porque estávamos a falar disso, a aprendizagem foi relativamente rápida. O que é certo é que vocês fizeram, para uma primeira ida ao Monte Carlo, um terceiro lugar no Grupo M, e penso que até a mais relevante do que isso, fizeram alguns melhores tempos no vosso agrupamento, nomeadamente no Cisterron, no Turini, que revelou realmente a vossa capacidade de adaptação. E daí a questão é como é que ficou a vossa moral depois dessa excelente prestação do Monte Carlo? Bem, eu penso que colabora comigo também, porque eu acho que até na altura escrevemos isso, acho que demorámos mais a terceiro lugar de Monte Carlo que quase a Catalunha, porque realmente era um sonho estar num rally daqueles, depois de termos recebido os parabéns de diversos pilotos, porque nesse mesmo ano, em 95, foi o ano com mais neve e com mais gelo dos últimos 15 anos, há palavras ditas pelo Carlos Sainz e o Cancún e outros pilotos. Portanto, foi um ano verdadeiramente difícil. Era um rally com 700 km classificativas. Hoje em dia o Mundial, para se perceber, que tem 350. Era um rally muito longo. E esse resultado, ninguém queria nos esperar, confesso que nunca pensávamos que fosse possível. Foi realmente um fora de ar fresco, dando uma moral imensa. Até que, apesar desse mesmo rally, não está nada garantido que iríamos fazer o Mundial, mas foi o pontapé de saída para podermos discutir um bocadinho com a equipa Rally Art Alemanha e com os nossos patrocinadores se haveria uma hipótese de podermos fazer o campeonato e integrado na equipa da Rally Art Alemanha. E, sem dúvida, foi o pontapé de saída e foi o melhor que nos podia ter acontecido. Nuno, conta aí uma história do Monte Carlo. Olha, estavas a contar aí uma situação que eu achei curiosa e que você já não se lembra disso e nem tem muita ideia do que será. Ou do que teria sido na altura, que era exatamente o percurso de concentração. O percurso de concentração era uma coisa inacreditável. A quantidade de gente, o espírito que se vivia, a quantidade de pessoas que estavam lá da estrada, a viverem aquilo que eles chamavam o monte, mas que afinal nem sequer eram troços cronometrados, só passámos a ligação. De facto, saímos ao fim da tarde da Alemanha, de Baden-Württemberg. Fizemos não sei quantos quilómetros, parámos em Lille, que nesse ano tivemos essa oportunidade. Lembro-me que o controle era por volta da meia-noite. Ainda por cima nós tínhamos um número muito, muito lá para trás, apesar de na estrada sermos mais à frente, tínhamos o número 133, na estrada era mais à frente, e eu lembro-me que o controlador em Lille não queria deixar controlar, porque senão iria penalizar muito atendendo ao número que tínhamos. Foi preciso ali uma guerra, ele disse, está bem, pronto, mas olha, eu quero mesmo penalizar, faz favor, controle aí. Dormimos 2 horas em Lille e às 4h30 da manhã regressámos à estrada para ir até Valence. Quando chegámos a Valence, nós já nem sabíamos em que dia da semana é que estávamos, ainda o rally não tinha começado e já estávamos, entre aspas, fartos daquilo em termos de quilómetros, em termos de andar, até porque tudo isto foi tudo numa sequência a seguir aos reconhecimentos. Fizemos os reconhecimentos, fomos de avião para a Alemanha, pegámos no carro e viemos a rolar até Monte Carlo. Portanto, todo esse ambiente era uma coisa extraordinária, era uma coisa fantástica, que não dá para ter, era o verdadeiro espírito do monte. Depois, começávamos em Valence, como eu digo, era o início do percurso comum.
os troços sucediam-se, era um rally grande, com horários muito diferentes do habitual. Eu, inclusivamente, lembro-me que, para a última noite, acabei por dar os bons dias à mulher de César Torres, a Teresa, que estava connosco a acompanhar o rally, e eu estava tão baralhado que eram 9 da noite quando cheguei para começarmos a última noite, e disse: então, bom dia, Teresa. Isto é só para se fazer uma ideia de quanta confusão não era aquele rally. Depois ainda tivemos a noite toda e só chegávamos de manhã ao Mónaco. Portanto, é um rally que, em termos físicos, em termos de desgaste, foi uma coisa extraordinária. Aliás, não sei se o Rui sabe, e passa publicidade, ou se lembra, foi a primeira vez que vemos Red Bull, que era uma vida nova que os alemães tinham, e então nós pedimos: está aqui isto, para vos dar energia agora para a noite. E assim foi. Então, dividimos uma lata pelos dois, mas o que é certo é que naquela altura, e com aqueles anos atrás que nós tínhamos na altura, permitiram-nos ter essa robustez e essa capacidade de aguentar a noite toda. Mas era um rally em que efetivamente a parte física e a parte psicológica de aguentar aquela estopada em termos de horários, em termos de condições difíceis, foi muito interessante. Se calhar, por causa do Red Bull, é que passados 25 anos ainda estão aí os dois fresquinhos. Se calhar não será bem Red Bull. Eu sei que é para a primeira vez que Red Bull. Se calhar vou ver mais tradicionais, mais clássicos, mas olha, tenho estado a dar bem, não posso queixar muito. E era massa, agora defendemos aqui do vírus, ter aqui umas aguardentes tradicionais, acho que o Medronho continua a ser uma boa solução. Okay. Esse ambiente na estrada do Monte Carlo, acredito que tenha sido porreiro, não vi. Eu, por acaso, curiosamente, tinha estado lá em 1994. E uma das coisas que mais me impressionou, não é assim, para quem fazia o Rally de Portugal, não era nada do outro mundo, mas com o facto daquela aldeiazinha lá no meio do Borzé, o La Chan-Rafael, o que é, o ambiente que aquilo tinha a passar-se lá era uma coisa incrível. Eu passei lá uma noitezinha e sei bem o que passei. É uma história que é muito rápida. Nós levámos um Jeep e eu de manhã, quando saí do Jeep, instalaram os ossos todos, que aquilo estava uma temperatura incrível. Eu andava lá a passear e um gajo lá da aldeia, morador lá da aldeia, quase que já me queria bater da varanda. Eu não tinha percebido, mas eu andava a passear em cima do carro dele, que estava completamente coberto de neve. E aquela porcaria... podia correr mal, mas pronto, aquilo realmente tinha um grande ambiente. Não, tinha, e de facto havia situações incríveis, nós nomeadamente nos reconhecimentos, tivemos que ficar no meio do Borzé, porque caiu um grande vão, ainda por cima nós tínhamos partido a caixa do carro de reconhecimentos, o desgraçado mecânico, que neste momento é o tipo importante na Hyundai, é o motorista da Hyundai, mas que na altura era o nosso mecânico de reconhecimento, o Ofi, o Jörg Hoffmann, o Ofi. Ele do desgraçado teve até às 2 e tal da manhã na rua e tivemos que ficar todos num albergue que havia lá no meio do Borzé e não conseguimos sequer sair lá, portanto ficámos, todas as equipas tiveram que se arrumar na meia dúzia de quartos que havia por lá. Vocês conseguem ver? Essa foi a foto exatamente do carro tirado à noite, na noite em que tivemos que mudar a caixa. Não se via carro, não se via a carrinha de assistência, não se via ficou lá também o Cancuna, foi a primeira vez que consegui estar ao pé do Cancuna, pelo menos eu, o Nuno que não era jornalista, lembro perfeitamente como fosse hoje, o Cancuna, no Didier Oriol, acabámos de nos juntar todos nesse bar, onde era um hostel, no fundo, e ficámos ali a conhecer uma série de pessoas que não conhecia. E foi realmente impressionante como é que em poucos minutos a estrada ficou intransitável, não se conseguia passar um vão brutal. De um momento para o outro aquilo tornou-se impossível. E lembro perfeitamente disso. Uma das coisas que me lembro é essa mesma interrupção de treinos que tivemos que fazer, fomos forçados a fazer. Depois guardamos um bocadinho as coisas que no dia a seguir, como nos atrasou o conhecimento naquela zona, no dia a seguir foi mais complicado. Exato, ainda por cima acabámos por reconhecer com o Jeep de assistência, terem os troços à noite, foi a única hipótese que tivemos de cumprir o plano de reconhecimentos. Acabámos também às 4 ou 5 da manhã
E foi aí que só depois é que acabámos por montar a caixa de carros. Eu lembro-me que ainda foi ajudar um bocadinho, porque o desgraçado sozinho não conseguia fazer aquilo. Portanto, foram os dias violentos. Não se pense que não sei quando vai fazer reconhecimentos para rallies do Mundial que vai em turismo. Não, há muita capacidade de trabalho e foi duro, foi duro. A verdade é que vocês, quando chegaram ao Rally de Portugal, aquilo foram quase favas contadas, não? Vocês vinham com uma pica para o Rally de Portugal, não deram a mesma hipótese. Antes do Rally de Portugal, a pergunta que se impõe é, bem, vocês na altura, na verdade, ainda não tinham a decisão de vocês participarem no Campeonato do Mundo, não estava tomada por parte dos patrocinadores, ainda esperavam essa decisão e, portanto, vêm para o Rally de Portugal ainda sem saber se tem continuidade ou não essa campanha. Mas, de qualquer maneira, vão estar em frente ao vosso público, no vosso país, ainda para mais a pontuar para a Mitsubishi, porque a Mitsubishi não vem, os Grupo A não vem para o Rally nesse ano. E a pergunta que se impõe é se vocês sentiam alguma pressão adicional nos ombros. Iam estar no vosso país, no vosso público, tinham acabado de fazer um grande resultado no Monte Carlo e, portanto, impunha-se uma vitória no Grupo M também em Portugal, certo? Sim, realmente tínhamos essa responsabilidade. Mas havia o facto, na altura, de nós éramos prioritários. No fundo, como estávamos a dar pontos à equipa, à Mitsubishi, ficávamos logo em situações um bocadinho de prioridade, porque não podíamos treinar. Tínhamos as 3 passagens na altura, nesse mesmo ano, e fomos obrigados a ter só 3 passagens. E havia um maior controle apertado em relação aos pilotos que davam pontos às marcas. E, de qualquer das formas, quando nós vinhamos bem, vinhamos motivados e vinhamos a jogar em casa. E antes de começar esse meu rally, começámos a preparar o Rally de Portugal logo no Rally de Futebol do Porto. Foi um rally que fizemos, penso que 3 semanas antes do Rally de Portugal, para o Rally de FAF, Futebol do Porto, em que fomos com o nosso antigo Mitsubishi fazer a prova, que no fundo acabámos por treinar também as classificativas da zona de FAF, que era extremamente importante, são as classificativas importantes a nível do Rally de Portugal. Isso acabou por ser uma boa ajuda. Mas, curiosamente, o Rally de Portugal não começou bem. Eu penso que no início tivemos um problema com a direção assistida, perdemos cerca de 30 segundos ou 40 segundos nos primeiros troços. Só depois da assistência em Mortágua é que realmente conseguimos resolver o problema. E a partir daí conseguimos ir um bocadinho atrás do Recalde e fomos naturalmente aumentando o ritmo até passarmos para a frente. Ainda te lembras a quanto tempo é que o Recalde ficou? Não me recordo, 3 minutos, não sei se foi quase 2. 4 minutos. Pois, à volta disso, mais ou menos à volta disso. Eu tenho ideia, vocês poderão confirmar que o próprio Recalde, a partir de certa altura, foi ter convosco e disse, não vale a pena porque eu já vou gastar os braços porque não há hipótese nenhuma e escusam de estar aí. Eu penso que a nossa jogada foi a nossa importante tacada final em relação à luta pela vitória no Grupo N. Terá sido ali em zona de Ponte Lima. Penso que Ponte Lima são classificativas grandes e aí fez um bocadinho a diferença. Sabíamos que tínhamos uma boa equipa, uma boa estrutura e sabíamos, contrariamente ao que nós estávamos habituados no Campeonato Nacional, podíamos mudar suspensões e foi isso que se fez. A equipa era bastante bem fechada e no final de São Lourenço eles mudaram-nos as suspensões para o dia a seguir. E nós aí atacámos um bocadinho. Eu, pessoal, particularmente gostava muito das classificativas de Ponte Lima e de Arcos de Portela, que eram grandes classificativas maiores, e aí é que poderia ganhar mais ou perder mais, mas jogámos um bocadinho aí e se vemos alguma vantagem, ficámos com 1 minuto e pouco de vantagem para o dia a seguir. Eu acho que mas aí... Força, Zé. Aí a questão no Rally de Portugal acabou por ser um bocado natural, porque acontecia muito, a malta dos países ganha, especialmente no Grupo N, era mais fácil, brilharem. Mas o que vocês fizeram a seguir na Córsega é que eu achei que foi absolutamente fantástico. Vocês nunca lá tinham ido, nunca tinham feito aquele rally e ganham um rally que toda a gente sabe que é extremamente difícil. Deixa-me só fazer um bocadinho um passo antes de chegarmos à Córsega, só para fecharmos aqui o capítulo Portugal, porque a Córsega também merece ela uma boa conversa, presumo eu. No Rally de Portugal, eu diria que foi uma prova quase perfeita, tirando esse problema na direção assistida que o Rui mencionou, e uma outra questão que o Nuno poderá confirmar, que havia a organização, que havia ali uma questão qualquer com
um controle à entrada do troço da Boboreira, que havia ali uma questão de uma possível penalização que vocês iriam levar, depois veio a confirmar. Deu para o susto ou não, Nuno? Não, ou melhor, houve um susto, mas relativo. Efetivamente fui surpreendido quando o dia a seguir, portanto, isto foi um dos últimos troços do segundo TV, e quando o dia a seguir manhã sou alertado para que devemos ter uma penalização. Eu acho um bocado incrível. Eu tenho um método que, sobretudo, tinha esse método na altura, que era um bocado inferior. Nada impossível. Logo se veria o que é que poderia acontecer, mas eu achei que havia, de certeza, algum problema no meio disso tudo. E efetivamente foi-se verificar as cartas e de facto tinha sido uma carta mal escrita, do qual eu teria que ser responsável, mas efetivamente foi um erro que se deu imediatamente conta e que, como tal, foi corrigido. Portanto, foi um semi-susto, digamos assim. São coisas que efetivamente acontecem e até posso dizer que esse problema aconteceu até com um bocado de boa vontade e por uma, como é que eu ia dizer, por uma coincidência incrível das horas com o número do carro. Eu não sei, acho que tínhamos o número 12, para salvo erro, e acho que tínhamos que controlar ao minuto 11, carro 12, minuto 11, portanto foi uma troca de números, portanto, perfeitamente identificável na carta de controle, a não se perceber isso. A única coisa que eu tenho que assumir, de facto, é que não foi das coisas que também por esse mesmo motivo bateu certo, as coisas batiam mais ou menos certas e não estavam. Tinha a obrigação de ter visto melhor, da minha responsabilidade daquilo que o controlador escreve, mas efetivamente foi um erro que foi facilmente detectável. Digamos que foi um meio susto, mas foi mais efetivamente as consequências, porque estava à vista que era impossível aquilo acontecer, até porque tínhamos a hora de partida para o troço certo, portanto essa diferença de tempo não seria possível fisicamente, portanto foi fácil de resolver esse problema. Eu diria que depois do pódio no Rally de Portugal, com uma vitória que vos deixou, além de felizes, tranquilizados, né? Porque estavam a vencer na vossa prova, teoricamente até sentiam se calhar obrigados a fazê-lo, e no dia a seguir surge, foi logo em 24 horas, surge a confirmação de que tem o projeto aprovado para fazer 4 a 5 provas do Campeonato do Mundo. E, portanto, depois de uma vitória, no dia a seguir ter a confirmação de que vão viajar pelo mundo para representar Portugal, estavam mesmo nesta altura, certo? Realmente foi uma grande prenda. Tivemos, mas o nosso padrinho, entre aspas, o Carpinteiro Albino, foi uma chave aberta em todo este processo. Tanto a Galp como a Mitsubishi, também o nosso motor de Portugal, foram extremamente importantes. Nós conseguimos cumprir um sonho que tínhamos e que demonstrámos no Rally de Portugal que era possível lutar por esse mesmo título. Não iríamos pensar em ser campeões, mas pelo menos iríamos tentar. Depois de termos estado já no Campeonato Nacional, uma série de anos, com 2 títulos do Grupo N, acho que fazia sentido esta aposta, depois do que tínhamos feito em Monte Carlo, Rally de Portugal, realmente agarrar esta oportunidade e partir à aventura numa equipa que nos abriu as portas e que a partir do início havia ali havia um ar um bocadinho, são alemães, são mais frios. A partir do Rally de Portugal as coisas começaram a ficar mais fáceis, e já com o Rally de Monte Carlo também, e realmente foi uma grande prenda. Podemos ter, graças à Galp e à Mitsubishi, podemos fazer essas provas do Campeonato do Mundo na mesma equipa. Como engano, fariam 4 provas, que era a Córcega, a Catalunha, a Austrália e o Iraque, certo? Depois acabaram por fazer uma quinta na Nova Zelândia, já lá vamos. A questão é, Nuno, vocês obviamente nesta altura falavam, e quais eram as reais expectativas que vocês tinham relativamente a essa campanha no Mundial de Portugal? Olha, era um bocadinho wait and see, ou melhor, logo se vê, como diria o outro, isto aqui só depois do jogo é que não se vai dizer exatamente o que é que acontece. Não sabíamos bem. Quero referir que na Córcega uma das coisas que foi fundamental foi a nossa capacidade de trabalho. Trabalhámos muito, chegámos a fazer 900 km de
de reconhecimentos num dia, que permitidos, e que uma das coisas curiosas desse rally, e que todos nós temos um bocadinho a imagem do troço de Porto Piano, que é talvez um daqueles que mais vemos nas fotografias, e que é um troço um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados. Mas a Córsega tinha uma virtude em relação a nós, é que os troços eram bastante mais parecidos, as características dos troços são mais parecidas com os nossos do Campeonato Nacional em asfalto, do que se calhar são para os franceses ou do que se calhar são para o resto das pessoas do Campeonato do Mundo. Portanto, foi talvez uma das ajudas que tivemos, foi mais por esse lado. Tivemos que andar muito depressa, a Isolde esteve fortíssima, e também praticamente só no último dia conseguimos resolver esse problema. Mas foi uma vitória efetivamente muito importante. Deixaram a Isolde a mais de 1 minuto e o Recalde a quase 3 minutos, o que para alguém que acaba de chegar à corte e fazer um rally pela primeira vez é obra. Sim, foi um rally que nos rolou muitíssimo bem. Antes de mais, havia também um piloto local, que é o Ivo Lubê, que realmente estava com os corte-cotas, que era um lugar com asfalto, e conseguimos trabalhar com ele e ligeiramente à frente. Foi muito bom para nós. Uma grande surpresa, sobretudo quem é um piloto tão conhecido, com tanta experiência na volta à Córcega, e estarmos à frente dele realmente foi um grande incentivo para que a prova corresse muito bem. E aliás, nós fizemos um bom trabalho nos treinos, temos feito os testes de conseguimos ter uma boa afinação do carro nos testes, sentimos uma grande empatia com o carro e acho que foi tudo muitíssimo bem. Foi uma prova perfeita. Nessa altura, depois de uma vitória no grupo de ano da Córcega, sentiram que começaram a ser algo de maior atenção por parte do Circo do Mundial de Rallys? Como é que sentiram? Sim, sobretudo depois de partir da Córcega, que havia ali a própria Rally Art Alemanha. Não havia uma obrigação, mas havia algum sentimento de escapão, que com a Isolde Algaria, que seria a piloto, que estaria melhor o objetivo era para ser campeão do mundo em termos de equipas do PN. A partir daí, penso que antes já os mecânicos e toda a equipa técnica simpatizava muito connosco e passaram a dar-nos mais destaque e realmente tínhamos sempre as boas condições. Penso que nunca houve carros piores nem melhores, mas acho que tiveram, a partir daí, passaram a ter um comportamento ainda melhor que o que tinham. Sempre uma grande preocupação é que nós estivéssemos tudo bem, estivéssemos satisfeitos com o carro, com as afinações, e foi uma maravilha, realmente, um rally. Eu acho que foi o checkmate certo, foi o rally da Volta à Córcega. E digam-nos lá, nessa altura começam já a acreditar um bocadinho, ou pelo menos a ambicionar algo mais do que uma participação e o tal wait and see que o Nuno falava há pouco? Sim, parece que começou a haver, mas mesmo assim, nessa altura, nós ainda tínhamos ali o apoio para esse programa, nós tínhamos o apoio, iríamos fazer essas provas, já tínhamos feito o acordo, tínhamos feito o contrato, mas ainda precisávamos de mais um apoio para podermos, no caso, não corresse bem até à Catalunha, pudéssemos fazer o RAC, que não fazia parte do nosso programa. As coisas começaram a correr melhor, porque o retorno passou a ser imenso, estamos a acreditar todos, não é? Os próprios dispensadores e nós a trabalharmos para que tudo fosse pelo melhor. Às vezes as coisas não correm como a gente quer, mas nesse momento estava a correr tudo muitíssimo bem. E foi para aí que fomos, mas lá está, trabalhando prova a prova, nunca pensando num objetivo do tipo, mas pensando sempre em cada prova, descobrir as provas. Se corresse bem, obviamente, teríamos bons resultados, obteríamos bons pontos. E é isso que a gente foi fazendo. E daí para a frente também pensarmos sempre da mesma forma. Eu aí só quero aqui talvez acrescentar duas coisas que ainda ficaram, que agora foram rebatidas pelo Rui, mas que não ficaram ainda totalmente esclarecidas. Uma delas é efetivamente a qualidade de trabalho da Rally Art Germany, que foram incansáveis connosco, e talvez o único ponto onde nós não tivemos apoio ou não tivemos um carro tão competitivo teria sido mesmo o carro de Rally Monte Carlo. Enfim, eles davam um bocadinho a desculpa que o carro estava pouco porque era um novo restritor, tinham mudado os regulamentos, mas efetivamente o carro não era grande coisa. Mas fizeram o esforço no Rally Portugal entregar-nos um carro novo
e esse carro passou a funcionar bastante bem e usámos esse carro até depois à Austrália. Por outro lado, essa história do ambiente, nós começámos a ficar inteirados no meio dos pilotos do Mundial. É evidente que a Córcega e o resultado da Córcega também foi fundamental, mas eu acho que aí acabou por ser depois o ambiente permitido nas provas do outro lado, primeiro com a Nova Zelândia e depois com a Austrália. Aí sim, porque aí o ambiente nós acabamos por ter que nos encontrar todos muito mais, estamos todos muito juntos e assim alimentou muito todo o nosso convívio com o Mundial, com o ambiente mundial de rallies. A verdade é que a prova na Nova Zelândia a participação acabou por se concretizar e a minha pergunta é porque eu não conheço nenhum piloto ou navegador que não goste do rally da Nova Zelândia. E perguntava agora, vocês já estiveram, além da longa viagem, há alguma coisa má naquele rally? Não. Só há saudades do rally, um rally difícil, porque as expectativas são muito rápidas, aquele piso em gravilha, decisões largas, rápidas, mudanças de ritmo muito fortes. Sei que havia uma classificativa, se não estou erro, não pode me ajudar. Era como é que sei que estão a ganhar o rally? Exatamente, na Nova Zelândia de facto tinha umas particularidades. Eu acho que a melhor maneira de explicar às pessoas o que é a Nova Zelândia é o Rally de São Miguel, portanto, uma zona muito lindíssima, um verde incrível, pisos larguíssimos, mas tudo em grande. Digamos que é um São Miguel à escala grande. E temos também esse que eu estava a falar, que era a classificativa de moto, o Moto Road, onde o Macarrey acabava sempre por dar a machadada final em todos os adversários. Porquê? Porque é uma classificativa muito estreita, um bocadinho parecido com o miolo do troço de Tronqueira em São Miguel. É em tudo idêntico. Enfim, em São Miguel não vejo os possum, que se escondiam atrás da vegetação, como acontecia na Nova Zelândia, mas o que é certo é que a classificativa tinha 34 km, feito num sentido, estreitinho, enlameado, terrível, muito estreito. O Macarrey ganhava lá, porque aproveitava mais 10 cm de estrada do que qualquer outro piloto, e portanto uma estrada que afinal tinha mais 20 ou 30 centímetros para ele do que tinha para todos os outros. Esse aproveitamento permitia-lhe em 44 km ganhar o tempo que ninguém conseguia depois recuperar. Essa classificativa também tem uma particularidade, que eu gosto de trocos grandes, eu gosto de andar bastante tempo dentro do carro, mas eu posso-vos dizer que eu ali ao quilómetro 10 eu já estava a ver se me faltava um para o troço acabar ou não. Mais grave ainda, esse troço depois, porque ia para uma zona que não tinha saída, portanto era um caminho fundamental, estratégico na ilha, e quando regressávamos fazíamos 2 troços nesse mesmo troço. Ou seja, com tudo que era trilhos já estavam marcados, estavam enlameados, ainda por cima feitos em sentido contrário. Era dividido em troços, ao ver um com 18 km e o outro com 16, 20 km, e que era muito, muito complicado fazer a classificativa. Quer num sentido que é normalmente, imaginem depois fazer isso com trilhos ao contrário. Portanto, posso-vos dizer que aquilo eram suplícios e essa classificativa. Em compensação, todas as outras, não, eram lindíssimas, rápidas, com muito bom piso, paisagens lindíssimas, um rally de facto muito saudades. E realmente começou, lembras-te que a dificuldade que tivemos nos reconhecimentos. Tivemos um carro quanto à direita, um Toyota, penso que foi um Toyota Corolla, na Austrália, que foi um Galante. Não foi nada fácil os reconhecimentos. Eu tendo de adaptar a guiar à direita, tinha sido a primeira vez que estava a conseguir, estava a fazer esse trabalho. Depois de acertar as notas, tentar que nada falhasse, não era num rally tão rápido, foi um bocadinho, foi onde tivemos mais dificuldades, sobretudo para mim, senti muitas dificuldades. Sobretudo o primeiro dia, o segundo dia, que normal, com as 3 passagens, tudo também sentimos algumas dificuldades. Quando tínhamos um boleto tradicional, era um carro relativamente sério, só tinha pneus de terra, e nesse rally estávamos a lutar contra o Sr. Jorge Recal, que já tinha feito muitas vezes essa mesma prova e tinha feito excelentes resultados. Portanto, foi um rally que acabou por ser muito
positivo o facto de termos conseguido ficar atrás do. Rui, eu não me lembro, nós tivemos um problema que nos atrasámos e que depois fomos recuperando ao longo do rally. Lembro-me que o Recalde, inclusivamente, já estava um bocadinho aflito, nos últimos troços, e o rally não acabava, eu acho que nós ganhávamos. Acaba 30 segundos, penso, foi a 30 segundos. Chegámos a estar um minuto e meio. Nós tivemos um problema que eu não lembro o que foi que nos atrasou. A partir daí, sim, foi sempre a andar e ganhámos um ritmo fantástico. E inclusivamente depois ficou para trás o piloto que estava nomeado para Mitsubishi, que era o Enzo Ordinsky, certo? O Ordinsky tinha ganho várias vezes o Rally Europeia, era um piloto extremamente forte, várias vezes campeão nacional, que andava muitíssimo bem. Até nos veio dar os parabéns para a primeira participação. Como é que nós estávamos a conseguir andar naquele ritmo? Estávamos a tentar fazer o melhor que sabíamos e ganhámos confiança, no fundo. Sobretudo as segundas passagens, eu acho que aí é que nós ganhávamos bastante. Era nas segundas passagens dos troços, porque nós eu e não conseguimos alterar as notas, falando um com o outro, esta é mais, esta é menos, e parece que não, uma passagem para outra, conseguimos recuperar muitos segundos. Esse segundo lugar na Nova Zelândia permitiu-vos manter uma vantagem considerável na Taça FIA, deixando o Recalde e a Isolde a uma pontuação considerável. A questão, como é que foi evoluindo a vossa relação na saída da equipa com os vossos companheiros de equipa, mas ao mesmo tempo adversários com a Isolde e com o Recalde? Como é que foi evoluindo essa relação lá dentro? Vocês eram os rookies, não é? Vocês eram os rookies e de repente... Não, vou dar um passo atrás, logo no rally dos outros rallies anteriores, no rally da Volta à Córcega, a nossa colega, a professora Tina Torma, que é a adaptadora da Isolde, sempre houve uma relação excelente, ela é uma pessoa fantástica, e o Nuno tinha sempre as suas brincadeiras e metíamos sempre com eles, mas havia ali um bocadinho de distanciamento no início do ano, sobre o Isolde, mas depois eu penso na Volta à Córcega, a partir daí as coisas começaram a ser bastante melhores e houve sempre um espírito de respeito entre a equipa, ninguém favorecia ninguém. Acho que mesmo a nível dos mecânicos, sabíamos que os mecânicos, muitos deles, gostavam mais de estar connosco, talvez por causa da nossa maneira de ser, da nossa humildade, e nós gostamos de aprender. Ninguém, por exemplo, não falámos aqui de uma coisa importante, por exemplo, no Rally de Monte Carlo, eles ficaram-se incrédulos quando nós quisemos ir para os reconhecimentos, saímos da Rally Art da Alemanha, saímos agora de Frankfurt para Monte Carlo, ou seja, fomos acompanhar os mecânicos com o Jeep, com o caminhão de assistência, com os reboques. Eles ficaram espantados como é que eles vêm connosco, não vão ver, não querem ver como é que isto funciona, também queremos no fundo também estar em ligação com a própria equipa, para se comunicarmos e percebermos a relação humana. E eu acho que isso desde o princípio acho que foi muito importante e hoje em dia são grandes nossos amigos, porque realmente sentiram que nós estávamos ali, queríamos aprender e estávamos com vontade de fazer bem feito. Na Austrália, diria que foi a única participação azarada que vocês tiveram nesse ano, foram obrigados a abandonar e viram de repente o Recalde a aproximar-se na classificação da Taça do Mundo FIA. A questão que eu partilhar aqui, depois deste périplo pelos Antípodas, falem-nos de uma outra história que viveram ou na Nova Zelândia ou na Austrália, histórias engraçadas que tenham vivido nesse mundo novo. Eu acho que o Nuno tem uma história muito engraçada. Vai lá, estão vocês. Tudo reflete o ambiente entre pilotos e nadadores da equipa. Que é lá que uma hora. Eu já sei o que é que vocês querem, pá. É sempre a mesma história. Eu gosto muito disso. Eu acho que o vosso imaginário trabalha muito sobre essa história. É mesmo qualquer coisa. Tudo isto, essa história, eu acho que foi na Nova Zelândia, que nós estávamos instalados no Travelodge, que ficava relativamente distante ainda da cidade, e houve um dia que precisámos nós copilotos da equipa, precisámos de ir a fazer cópias, de tratar de algumas coisas referentes à parte logística do rally. E então fomos num táxi neozelandês, e não sei se sabem, os táxis neozelandeses são veículos enormes, são carros japoneses, mas carros muito grandes, tipo americanos, os Toyota Crowns,
os Nissan Cedric, coisas grandes, os town cars, como os americanos normalmente lhes chamam. E os taxistas são os Maori. Os Maori são, enfim, são pessoas bastante possantes, com uma característica de facto de grandes animais. Não direi propriamente aquelas figuras esbeltas como são os All Blacks que a gente vê no rugby, mas são um bocadinho mais monstruosos. Pesam 150 quilos, cabeça assim, são gordos, grandes, enfim. E então o Maori lá ia guiar o táxi todo descontraído, não é? Mas nós três que íamos no banco de trás, e eu e a Tina no meio, naturalmente, a Lourinha, a sueca, portanto o Maori que estava com ela debaixo no retrovisor, e entretanto o Martin Cristi no outro lado. Íamos à larga, efetivamente, os táxis eram grandes, íamos três no banco de trás, mas à larga. Entretanto, no meio da conversa, e isto, sempre que estávamos a andar, o taxista, obviamente, sempre com o rabo do olho, na Lourinha da Tina. Na Lourinha da Tina. O que é que acontece? No meio disso tudo, no meio da viagem, a Tina resolveu contar-nos que tinha feito uma tatuagem. Tinha feito essa tatuagem, sim senhor, e então resolveu mostrar-nos a tatuagem. Só que havia um pormenor, a tatuagem era exatamente na nálga do rabo da Tina. Resolveu baixar as calças em pleno andamento, havia espaço. Agora o taxista continuou tão entusiasmado que entrámos por um jardim dentro. Portanto, aquilo foi uma das coisas que, enfim, não é histórias mirabolantes que acontecem, mas que conto com alguma frequência e que tem sempre sucesso. Não é? Ouvi dizer que o Maori teve que fugir da loura. Não, a Tatiana tinha efetivamente bom poder de encaixe, era uma pessoa com um grande espírito e ainda por cima nórdica, portanto acabou por se rir ainda mais, se calhar, do que nós da brincadeira. E também, se calhar, já não fez de uma maneira tão inocente como isso. Ela era efetivamente simpática, é uma excelente navegadora, que me ensinou muitas coisas, inclusivamente tenho um lema que se calhar temos que viver, que ela dizia: Nuno, never panic, por muito complicada que fosse a situação. E, efetivamente era uma copiloto fantástica. Ela provavelmente deve ter começado a viver esse lema no Rio Zezes, se calhar. Se calhar foi não se livrou. É verdade. Bom, chegamos à Catalunha, né? A Catalunha queria ser uma prova decisiva para a conquista do campeonato, onde juntámos duas coisas. Vocês tiveram uma brilhante prestação e, ao mesmo tempo, logo no início do rally, creio que o Recalde e a Isolde Aldrit tiveram um acidente e terminaram a sua prestação muito cedo. E, portanto, ouro sobre azul, no sentido em que vocês dominaram o grupo N e conquistaram a tão ambicionada Taça do Mundo FIA. Qual foi o sentimento que tiveram? E vamos perguntar a cada um dos dois, portanto, vamos percorrer a equipa toda, digamos assim, quando controlaram no último troço. Rui, podes começar. Bem, quanto ao último troço, foi um momento único, não estávamos a contar, porque para chegar ao último troço foi uma grande dificuldade. O rally não começou bem. O início do rally, quando vinha atrás, tivemos muitas dificuldades. Foi a estreia do Evolution 3. Os carros, efetivamente, tanto do nosso como do Recalde, não estavam bem. Os carros, parece que tinha a ver com a centralina, com a eletrónica. Os carros não estavam, como era habitual, nem pouco mais ou menos ao nível do Evo 2. Realmente foi uma prova a sofrer, porque no início, inclusive o primeiro troço, fomos aviados ainda pela Isolde e pelo Recalde, havia um troço grande. Penso que ganharam bastante tempo, não sei se foi 15 ou 20 segundos, ou não posso precisar. Sobretudo no rally, que era o rally que nós teríamos em vantagem, porque era o rally que tínhamos feito o ano passado, tínhamos ganho o Grupo N em 94, era um rally que nós conhecíamos relativamente bem, tínhamos a vantagem de entrarmos mais calmos, porque conhecíamos basicamente o rally em relação ao anterior, e que sabíamos qual eram os momentos-chave, os objetivos mais importantes. E, efetivamente, acabou por ser facilitado, porque realmente no troço foi a troço que nós atacámos verdadeiramente. Depois que sabemos pela rádio, nós tínhamos o radar em sintonia nos três carros,
Sentimos que havia um problema com os outros carros, alguém que tinha havido um pequeno contratempo no carro do Recalde e no carro da Exol. Isto depois já tivemos terminado a classificativa e realmente viemos a andar o mais que podíamos. Era um troço que gostávamos, mas era particularmente difícil. E quando chegamos ao final do troço, temos realmente pouco tempo depois, temos a confirmação da existência de. Penso que o Recalde precisa de estrada e penso que a Exol também. A partir daí foi Jesus vai ao carro ao fim. E claramente quando chegamos a esse pódio, nesse momento final, digamos que um sonho, nunca pensámos que é possível, não é? Caiu-nos a ficha, realmente, porque realmente não estávamos a passar por um momento também para nós como pilotos, mas também para a nossa equipa e para Portugal. Mas foi realmente bastante difícil conseguir acabar a prova. Tivemos muita dificuldade em conseguir conciliar, mantermos o carro em prova. Tem problemas, porque realmente a eletrónica do carro desta vez não foi muitíssimo bem. Foi uma prova cheia de acontecimentos. Lá na frente, a Toyota rebentava o escândalo com os turbos da Toyota. Os homens da ProDrive andavam no meio da estrada a tentar travar uma Ferrari por causa das ordens de equipa que tinham havido para que os pais ganhassem ali. E no meio daquilo tudo, uma dupla portuguesa vencia o agrupamento de produção e triunfava na taça de FIA. Houve festa rija na Catalunha? Não, era só acrescentar um bocadinho àquilo que o Rui dizia. Efetivamente, os carros estavam maus de eletrónica, grandes problemas de motor. Na tática foi perceber, a seguir ao primeiro troço, que levámos efetivamente essa aviadela dos dois colegas que também não tinham os carros em grande forma, mas acabámos por optar todos para a decisão de ir todos em grande ataque no troço a seguir, que era o Col de Brancons. E era um tudo ou nada e logo se via, o chamado vai ou nada. E efetivamente nós conseguimos acabar. Eu acho que nunca andei tão depressa com o Mitsubishi em asfalto, tão pendurado, passo a expressão, com o Mitsubishi em asfalto como andei nesse troço. Lembro-me que andámos várias vezes em duas rodas, o que não é muito típico num carro daqueles. E no final do troço nós tínhamos conseguido, havia um remote service. O Rui estava à conversa com o Carpinteiro Albino e eu, entretanto, comecei a ouvir para a rádio que alguma coisa estava de mal. E, efetivamente, quer a Isolde, quer o Recalde destruíram os automóveis nesse troço, porque, enfim, era uma questão tática e que todos acabámos por usar, que era dar um tudo ou nada para perceber até que ponto é que os carros estavam bons ou não e o que é que se podia ganhar ou não. Safámos nós. Bem, mas foi um grande suplício, isso é que eu posso dizer, foi um grande suplício chegar com o carro ao final do rally. O carro estava com vários problemas, estava a notar sintomas incríveis na parte do motor, acho que inclusivamente o motor depois desse rally morreu mesmo, e até semi-eixos partimos, que era uma coisa que não era muito típica, mas que até semi-eixos partimos nesse rally. Portanto, foi um suplício também. Entretanto, nós também, pela parte psicológica, já ouvimos barulhos por todo lado, para além daqueles que já havia. Foi um alívio quando chegámos ao pódio. E a festa. Conta-nos lá como é que foi essa festa na Catalunha. Olha, a festa foi gira. Tínhamos algumas pessoas que foram daqui para nos acompanhar. Eu acho que estavam todos ainda mais contentes do que nós, porque nós foi a situação de descarga nervosa e, portanto, um bocadinho o dever cumprido, muito contentes, mas eu acho que até durante a noite e depois da grande jantarada que tivemos, acho que eu e o Rui até fomos primeiros a retirarmos, porque aquilo já estava tudo no estado um bocadinho mau e eu e o Rui essa descarga foi tão grande que acho que já nem forças tínhamos e preferimos ir deitarmos até relativamente mais cedo do que todos os nossos acompanhantes. Mas foi um jantar fantástico. Ainda fomos para a piscina. Ainda fomos para a piscina. Era típico também. Ainda fomos para a piscina do hotel quando acabámos, ainda de fato de competição vestido, sim, mas foi simpático. Eu gostava de contar aqui uma história. Eu não estive nesse rally em 1995, mas fui ao Rally da Catalunha de 1996, quando vocês já andavam com o Grupo A. E vocês de certeza que se lembram que as verificações eram feitas num pavilhão desportivo que estava com imensa gente. Sim, exatamente, tal e qual.
E eu recordo-me, obviamente, vocês serem aplaudidos cá em Portugal, não era novidade, mas eu, por acaso, fiquei surpreendido pela extrema ovação que vocês levaram quando entraram com o carro no pavilhão. Eu lembro disso, lembro perfeitamente. É assim, vocês têm consciência do impacto que tiveram no Mundial, que tem muito a ver com a vossa maneira de ser, toda a gente gostava de vocês, e realmente terem entrado ali e terem os espanhóis a aplaudir-vos, eu achei aquilo absolutamente fantástico. Sim, olha, eu posso referir isso, vem já de 94, dessa nossa primeira participação da Catalunha. Os ambientes estavam um bocadinho frios do ano de 93, quando o Coutinho foi desclassificado, e nós, quando aparecemos em 94, estávamos a olhar um bocadinho de lado, não estavam a gostar muito. Ainda por cima nós fomos e demos grande, passo a expressão, a via dela a todos os espanhóis que estavam na altura, e que foi uma grande vitória no Grupo N, e sobretudo andámos muito bem onde não estávamos, e mantivemos sempre com uma postura muito correta e muito aberta, nomeadamente aos comissários técnicos, que não sei se não estavam habituados a ver Mitsubishi ou alguém andar com depressa, e fizeram variadíssimas verificações do carro ao longo do rally. Como aquilo estava sempre bom, fizeram a verificação final, estava bem, pela nossa postura. Eu lembro-me até aos controladores que foi talvez quem nos tivesse ovacionado mais no final da prova em 94. Ganhámos de facto granjeámos uma simpatia incrível, e nós somos um bocadinho heróis na Catalunha, se calhar tanto como somos aqui em Portugal. Outra das coisas que aconteceu, e aí peço desculpa entrar já no ano a seguir, estamos a entrar em 98, que fizemos 2 anos depois, que fizemos com o Corolla. E uma das coisas curiosas é que a marca de miniaturas de slots, a Scalex 3, faz primeiro o Corolla do Carlos Sainz, naturalmente, a grande vedeta espanhola, e a seguir faz o carro de Rui Madeira, muito antes de fazer o carro do Oriol e tudo. Porquê? Porque em termos de fãs, nós tanta gente somos tão queridos, que o carro foi de facto um sucesso de vendas, porque somos muito queridos na Catalunha. Fantástico. A verdade é que fizeram... Força, Zé. Fizeram história. Foi um ano absolutamente fantástico, e o mais incrível disto tudo é que já passaram 25 anos. É assim, obviamente, pelo meio tivemos também boas notícias em termos internacionais. Pronto, é assim, é um ano para vocês. Consideram que foi o ponto alto da vossa carreira, ou o Grupo A? Falem um bocadinho disso. O que é que acham? Se foi esse o ano, ou podemos dizer que foi os anos todos em que tiveram no Mundial? Eu acho que esse ano foi o ponto alto, e não podia deixar de falar no ponto alto sem falar no Rally do RAC, que acho que é o rally que remata um bocado as dúvidas que havia em algumas pessoas. Nós somos nomeados para pontuar para a Mitsubishi. Ganhamos o Grupo M, um rally que na altura já era só 2 passagens, nesse ano geralmente era 3, tivemos o Rally do RAC era só 2, os ingleses eram um bocadinho diferentes, radares constantemente nas classificativas dos reconhecimentos, e realmente esse rally acho que marcou muito o ano, não só como o Monte Carlo. Para mim, penso que o Monte Carlo esse foi o que marcou mais o ano, porque foi era um rally que eu desde miúdo gostava muito de acompanhar o RAC, porque eu gosto de classificativas escorregadias, gosto de mais terra que asfalto, e havia sempre um mecanismo muito forte, que era um rally quase secreto, que só ouvia falar, de ver os nossos ídolos no rally do RAC, um rally extremamente difícil, com percursos extremamente rápidos e, sobretudo, com muitas vezes com neve, outras vezes com chuva. E penso que o facto de Mitsubishi Rallyar nos ter dado esta oportunidade de Rallyar de Alemanha, sobretudo o Ingolf Reiss, o diretor da equipa, é que nos dá a notícia que nós fomos ser nós os nomeados para fazermos o Rally de Inglaterra e marcar pontos para a marca. Portanto, isso denota uma grande confiança em nós, que nos surpreendeu, mas que ao longo do ano que se passou não se surpreende tanto quanto isso, porque apostaram tudo em nós para que nós pudéssemos realmente ajudar a Mitsubishi a lutar pelo título de marcas. E acho que esse rally é um rally que nunca iremos esquecer, sobretudo foi mais uma prova e mais uma demonstração que nós, aquilo que íamos fazer durante o ano, e que fechámos o ano com beleza.
7º lugar com um grupo E, à frente de uma data de carros de grupo A, num rally que vocês nunca tinham ido e que é super difícil. Sim, sobretudo os conhecimentos, como vamos referir, nevoeiro, lama, penso que é um troço que eu não sei se é o Panda Show, tinha 60 km, nunca mais vou esquecer. Fizemos 40 e poucos minutos, que é assim, um troço de 60 km, não é tanto da nossa geração, era mais dos anos 80, dos Aganis, mas 60 km no meio da floresta, no meio de lama constante, mudanças de piso no meio da floresta, realmente um verdadeiro troço de rally. E essa é uma prova realmente que deixou-nos boas memórias. E não só a nós, mas também quem nos acompanhou, tivemos direito a ter uma equipa de fábrica, a ter uns batedores que fomos nós que nomeamos, foi o Zé Miguel de Faria e o Rubén Vilacqua, que eram os nossos batedores, que nós escolhidos por nós, portanto estávamos com as condições máximas nessa mesma prova, nada faltou para que nós pudéssemos pontuar. Infelizmente os nossos colegas, o Ericsson e o Máquina, desistiram e fomos só nós que demos os pontos à Mitsubishi. Bastava um deles acabar no pódio, os nossos pontos, que se calhar teria sido possível quase a Mitsubishi ter ganho o campeonato de marcas. Efetivamente fomos nós os únicos que nos portámos bem na equipa. Eu acho que também houve outra coisa. Nós conseguimos também... Nós vínhamos de uma prova onde a tensão tinha sido muito grande, tinha sido a Catalunha. E nós, sobretudo, encarámos o RAC com muita descontração. Tipo, olha, estamos aqui a ter uma prenda, mas isto é para divertir, é para curtir, vamos embora. E, sobretudo, eu acho que foi isso que ajudou muito. Foi a descontração com que nós fizemos essa prova. Tanto nós, de início, até nem tínhamos o carro muito bom, sobretudo em termos de suspensão. Nesse Panda Show, o carro estava impecável, acertámos aquilo. E apanhámos o susto no início, não sei se te lembras, com duas gazelas que atravessaram à frente do carro. Foi um grande susto, mas entretanto, depois foi o primeiro troço onde fizemos um tempo realmente digno daquilo que estávamos habituados, e a partir daí foi, enfim, fácil, aspas, foi muito fácil, mas para nós o rally, porque foi encarado de uma maneira descontraída e foi a divertir, portanto as coisas saíam naturalmente bem. No final fomos os únicos efetivamente a pontuar também, o Mäkinen e o Ericsson tinham saído de estrada, quer um quer outro, e aí permitiu inclusivamente que depois o Rui fosse considerado o piloto do ano, o piloto Rally Art do ano, e tivemos direito a jantar com as altas patentes da Mitsubishi, num jantar também curiosíssimo, mas que sobretudo com todo o espírito e sentido oriental de respeito pelo Rui, e que foi fantástico. Portanto, eles foram reconhecidos em relação a nós, ou melhor, nós reconheceram-nos todo o valor. E o Rui acabou por ser considerado o piloto Rally Art do ano, convém lembrar isto. Tendo em conta o ascendente que vocês estavam a ganhar na Mitsubishi, acham que poderia ter feito algum sentido terem repetido um segundo ano de Grupo N para poderem ter eventualmente uma hipótese em 97 na equipa principal? Realmente isso é o X, se calhar. O facto é que nós queríamos ao salto e a nossa tentativa era sempre passar por um carro Grupo A, claro. E esse era o sonho natural, né? A passagem para outro grupamento, para um carro mais competitivo. Mas sinceramente, pensando, é muito fácil de falar agora, mas se calhar se tivesse essa oportunidade, também não sabemos se em 97 estaríamos na equipa Mitsubishi oficialmente ou não, seria muito difícil de saber. Também havia uma hipótese que teve em aberto, que quando começou a equipa da Peugeot Portugal também foi para Portugal, foi um dos objetivos, também foi que fomos convidados, mas sem dúvida nenhuma que o objetivo principal, e é isso que ficou logo na mente, e penso que também do Nuno, foi darmos um salto com o carro Grupo A. Penso que era o salto natural, e que os nossos patrocinadores já apoiarem, né? Neste caso muito concreto, da Galp, que era um suporte financeiro importantíssimo, e se possível tentasse que fosse com a Mitsubishi, só que isso não foi possível porque a marca não tinha lugar para nós na equipa oficial. Quando fizeste a corrida dos campeões com a Toyota de Grupo A, nunca mais quiseste outra coisa. Exatamente. Depois de ter sentado na corrida das Canárias, tanto como fora com o Sport RF, com o Cosworth, com o Celica, e ter ganho uma das mangas ao Biasion,
Fiquei com o bichinho na boca e realmente adorei. Foi uma experiência fantástica. Fui das Canárias e começamos a sonhar que era possível lá no sol. Sabíamos que não ia ser fácil, porque o nosso país os apoios nunca foram fáceis, mas na altura tivemos sempre a secreta esperança que iríamos conseguir fazer um programa interessante a nível mundial. E tínhamos uma pessoa chamada Carpinteiro Albino que acreditava muito em nossas capacidades e foi graças a ele também que olhámos para isso também sempre com um objetivo firme, tentarmos ir para o Grupo A. E foi esse salto que demos para o Rally de Portugal, que como se sabe foi um bocadinho em cima da hora. Era fora, era Toyota, era fora, era Toyota, até que fomos para aquela que nos dava mais garantias de nos poder acarinhar durante o ano de 96. Que acabou por ser a Grifone, né? Acabou por ser a ligação à equipa Grifone. A verdade é que no ano 96, ou nos anos que seguiram esta conquista, houve sonhos que se concretizaram, acredito, a vitória no Rally de Portugal terá sido um deles, houve outros que ficaram por concretizar, falávamos agora mesmo disso, ou seja, a participação numa equipa oficial é um sonho que ficou por concretizar por motivos que sabemos, ou que eu até diria que podemos até reservar uma outra conversa só para falar no pós-95, dava mais uma conversa. Mas para terminarmos, ou seja, para fecharmos este ciclo 95, que é para isso que nos traz aqui hoje, era que importância é que esse feito teve para vocês, do ponto de vista pessoal, essa conquista? Eu acho que foi uma conquista muito importante, sobretudo que havia um mito, não era possível os portugueses irem lá para fora. Na altura, eu lembro que o Nuno e eu sabíamos que em Monte Carlo havia muita gente que dizia: estes gajos são malucos, vão fazer Monte Carlo, não vão ter hipótese nenhuma, não vão conseguir nada, temos que tentar. E nós mudámos um bocadinho esse hábito, essa maneira de pensar. Nós temos que querer, somos capazes, tivemos os meios à disposição. Não digo que sejamos melhores que eles, mas de certeza que vamos ser competitivos e estaremos por perto. E acho que isso foi importante e fico muito contente quando o Armindo Araújo foi campeão do mundo, e eu fico particularmente, porque não queria que fôssemos nós os únicos, porque é importante para o desporto automóvel, quanto mais gostamos, ter mais referências para os mais novos. E era importante, quando ele foi fazer o campeonato do mundo, eu acho que tem que acreditar e tem que se lutar, e se não é um primeiro ano, há de ser no segundo, e acho que nós também somos capazes, e como tal, eu vou conseguir o título, e só tenho pena de não haver mais pilotos nos jovens em Portugal a poder conseguir lá fora. Acho que no fundo foi buscar este mito que havia, que era quase impossível. Com trabalho e com uma equipa, com ajuda, com professor, com testes, com uma boa equipa, é possível. Nuno, provaram que era possível? Acho que sim, acho que provamos que era possível e tanto que assim foi que se conseguiu. Eu sobretudo, eu refiro muito mais essa participação não pelo título propriamente dito, mas como um enriquecimento pessoal. Até há um ditado que diz que o dinheiro, a única coisa que pode comprar e que nos enriquece é viajar. Este viajar é a vivência, essa vivência, e sobretudo permitiu encarar depois o futuro, toda a vida de uma maneira diferente. Aprende-se muita coisa na alta competição, aprende-se muita coisa na competição a sério, nas equipas a sério, andando por este mundo. Passámos momentos incríveis, bons, menos bons. Há coisas que não havia telemóveis na altura, a internet também não existia, portanto nós andávamos isolados do mundo durante não sei quanto tempo. Eu lembro-me que inclusivamente houve um dia na Austrália que estive a falar com o Rui e estava a falar com ele em inglês, quer dizer, dentro do carro. Portanto é para se ver um bocadinho a noção do que acontecia no meio disto tudo. Nós não sabíamos o que é que se passava cá, não fazíamos as chamadas normais que agora toda a gente faz. Lembrar aquela história, desculpa interrompendo, lembrar aquele dia, célebre fim de semana, penso que estávamos nós em Sydney, quando fomos para o Auckland, para o Rally, primeiro fomos a Sydney, gostaríamos de conhecer Sydney, era uma cidade interessantíssima, de arquitetura, e gostava de ver como é que é Sydney. Tivemos 3 dias em Sydney. Estávamos a falar ao telemóvel, quando a gente nos apercebeu, ao telemóvel não, quando falámos através havia os fax, é que viemos a saber que tínhamos estado, o Recalque tinha estado perto de nós, também em Sydney. Portanto, não havia, só sabemos depois que estivemos quase juntos, e antes de ir para o Auckland, tínhamos estado perto dele em Sydney. Também eram tempos completamente diferentes.
É verdade. É verdade, é verdade. Mas sobretudo isso permitiu, quer dizer, toda essa época permitiu enriquecermos pessoalmente e sobretudo ganhar outra experiência de vida que uma pessoa fazendo os campeonatos nacionais por muito boa vontade e muito bem que se façam não acontece. É evidente também, tudo isso implicou uma capacidade de trabalho muito grande e nós falamos normalmente só da parte boa da questão, mas aquilo passaram-se muitas noites a dormir pouco, com muitas dores de costas, porque tinha que se trabalhar a sério e só assim é que se conseguiu. Portanto, do meu lado, é evidente que sinto muito orgulho neste título que o Rui me permitiu, mas sobretudo fico muito mais contente por todo o enriquecimento que vivi ao longo que ganhei ao longo dessa época, dessa e das seguintes. Esta pergunta, da minha parte, é a última que aqui tenho para vos colocar. É uma pergunta já muito comum nos rallies, mas não posso deixar de a fazer. Vocês têm, não apenas nesse ano, mas correram uma série de anos juntos. Momentos de, obviamente, os rallies são desporto, há momentos de tensão, há momentos de maior adrenalina, maior ansiedade. Como é que se mantém uma relação saudável, como aquela que vocês têm ainda hoje, dentro de um carro e fora do carro, durante tantos dias e tantos anos? Disciplina, respeito, sobretudo respeito e educação. O respeito barra educação é o meu basicamente o mesmo. E haver e sermos amigos, não é? O mais chato é o casamento perfeito sem sexo. Essa vez não me sai da cabeça. É mais ou menos isso, é verdade. O que é que o Nuno conhece-me perfeitamente dentro do carro, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Quando é que estou a andar pior ou quando acha que eu posso andar mais, tem que haver esse espírito de confiança e de entrosamento dos dois para que a gente consigamos na estrada fazer o melhor possível. E além disso, obviamente, o mais importante de tudo, a forte amizade tem que existir, a empatia e o respeito, sem dúvida nenhuma. O resto é o resto. Eu aí desconfio um bocadinho do que disseste, que eu fui meu mal feitio, mas só ter empatia comigo não sei se será muito fácil, mas enfim, pode resultar. Todos temos mal feitio, também temos dias maus, dias piores. Toda a gente tem, isso eu acho que não há ninguém que não tenha. Não, mas com certeza. Isso eu acho que não. Bom, quero-vos agradecer imenso por esta conversa. Isto dava para estarmos aqui horas e horas a falar. Tantos são os temas, tantas são as coisas que vocês deixaram ao longo da vossa carreira, destes 25 anos, não só desde 95, mas do que já vem de trás. Fica para uma outra altura. Para já agora foi comemorar estes 25 anos que deram a Portugal este primeiro título e fizeram as pessoas perceber que era possível e felizmente houve quem tenha seguido os vossos passos e ainda bem, esperamos que no futuro volte a acontecer a mesma coisa para qualquer dia juntarmos todos e podermos já muitos mais títulos. Rui, muito obrigado pela tua presença. Nuno, a mesma coisa, voltamos a encontrar aqui. Foi a fazer aqui um par que ia fazer desde o início. Agradecer ao Autosport por ser o jornal da especialidade que acompanhou muito os nossos feitos. Obrigado. Nós éramos, como vocês sabem, o carro tem o autoplano Autosport, que era as crónicas que faríamos todas as provas, fazíamos sempre antes das provas, após as provas, e que sem dúvida nenhuma também foi muito importante o vosso apoio e ajuda, como os jornalistas profissionais, que nos ajudaram muito. Eu lembro que houve um ano de 96 muito difícil para conseguirmos fazer a época mundial, e penso que foi, de facto, sobretudo o jornalismo e o populismo do vosso jornal e dos vossos jornais e dos conjuntos de toda a gente que é influente nos meios de comunicação. Não havia internet, lá está, os sistemas eram outros, nos permitiram também ajudar e eu não esqueço, sobretudo, esses momentos. Agradeço imenso por isso também. Vocês puxaram muito mais para nós do que nós puxámos para vocês. Obrigadíssimo. Nuno. Obrigado, Obrigado. Se mantenham de respeito à saúde. Obrigado, saúde. Saúde. Obrigado. Obrigado. Uma próxima, obrigado. Obrigado.